A tônica desse encontro é sobre o como. Como? Que a lei divina está inscrita na nossa consciência, nós o sabemos. Que a lei divina está impressa na natureza, nós sabemos. Todos os processos naturais seguem um padrão que diz respeito ao caráter do próprio Deus. Deus imprime o seu caráter, os seus valores na criação infinita. De modo que nem mesmo o mais elementar processo físico que ocorre na intimidade do átomo se distancia dos valores morais do Criador. A obra divina é assinada e a assinatura é de Deus. Portanto, observar a natureza, observar os seus processos, é também ler a lei divina. E como na criação infinita, o Espírito imortal é a obra-prima de Deus, em nós opera a lei divina. Toda vez que por ignorância, por desprezo, por incipiência, por insegurança, ou mesmo por vício, nós nos esquecemos de olhar para dentro de nós. Nos esquecemos de olhar para as nossas estruturas psíquicas. Nós nos distanciamos da lei divina. Isso pode ocorrer nos fenômenos mais simples, desde a alimentação até a simples observância do sono. Qualquer desrespeito às estruturas do espírito produz consequências que alguns leem como castigo de Deus, mas que nós, com a bênção do Espiritismo, já compreendemos que são advertências de que nos distanciamos do caminho correto. Assim, nós resolvemos pedir ajuda para o Espírito Emmanuel na página do extraordinário livro Palavras de Vida Eterna, especialmente no capítulo 33. É que, se nós buscamos um meio prático de amar e cumprir a lei divina, é preciso não se esquecer do grande e constrangedor paradoxo do bem. Como assim? O bem possui um constrangedor desafio. Um extraordinário desafio. Inicialmente, quando tomamos contato com essa característica do bem, alguns se revoltam, outros desanimam, muitos ficam perplexos, mas depois de um tempo a gente compreende. Depois de um tempo a gente conhece, compreende, ama e cumpre. Porque vai entender que não tem outra possibilidade de o bem se comportar a não ser assim. Portanto, eu vou fazer todo um suspense sobre esse paradoxo. Vou deixar todo mundo curioso, principalmente a Sandra,
aquela curiosidade para saber qual é esse paradoxo. E queria começar com uma história. Era uma manhã muito linda, como a de hoje, e um grande grupo se reunia numa sala para receber um treinamento de um profissional. Ele então entra na sala, calado, e distribui balões vazios e coloridos para cada participante. Junto com os balões, um palito de dente, daquele bem afiado. Pede para todos os participantes encherem os seus balões. Todo mundo enche, meio sem compreender. Ele fala: enche bem, bastante. Alguns exageram, estouram o balão, precisam substituí-lo. Quando todos estão cheinhos, ele pede para fechar. Pede para cada um segurar o seu balão em pé, com a mão esquerda, e com a mão direita, o palito que fura balão. E diz assim para o grupo que estava em treinamento: eu vou contar até 3. E tenho uma orientação: proteja o seu balão. Adrenalina já. Tinha gente que já estava olhando para o lado, para frente, para trás, já montando uma estratégia. 2, quando ele falou 3, foi um alvoroço no salão. As pessoas pulavam, subiam na cadeira para furar o balão do outro e não permitir que o seu balão fosse furado. E o orientador, calmo, observando. Conclusão: passado muito tempo, 15 segundos, não havia um balão cheio no salão. E todos com aquela expressão feliz do dever cumprido. Dava para perceber a felicidade que se irradiava em todos. Cumprimos o dever. O orientador pegou o microfone e disse assim: eu acho que vocês não compreenderam o que eu pedi. E o rosto foi de perplexidade. Ele disse assim: eu não pedi para ninguém furar o balão do outro. Eu pedi para você proteger o seu balão. Pois bem, esse é o grande desafio do espírito que encarna na Terra com um pouco de consciência e com vontade de amar. Proteger o seu balão. O seu balão são os propósitos que te trouxeram a este mundo. O seu balão são as razões que fizeram com que você estivesse encarnado nessa presente existência. O seu balão são seus sentimentos. O seu balão são os seus deveres inalienáveis, intransferíveis, personalíssimos. Não importa se o dever do outro é governar um país, o que importa é o seu. Porque acredite,
Ao desencarnar, você não terá que prestar contas sobre a presidência do Brasil. Você prestará contas sobre os deveres que te trouxeram a esta existência corporal atual. O seu balão são as afeições que você construiu, os corações que se ligam a você, que te respeitam, que te admiram, que vieram também dar-lhe suporte e que você precisa proteger. Acontece que, tão logo mergulhamos na encarnação e tão logo experimentamos o efeito da perda de memória, que nós poderíamos chamar de o Alzheimer da reencarnação, nós acreditamos que o palito que trazemos é para furar o balão do outro. E não para proteger o seu. É assim que vemos criaturas respeitáveis, com muitos talentos, habilidades e conquistas espirituais, colocarem a perder a sua rede de afeições, o seu conjunto de deveres, a sua missão espiritual, porque cada um nasce com uma. Colocam tudo a perder. Porque é pretexto de se defenderem. Acreditam que o trabalho do bem é uma cruzada de violência. Esse é um desafio. Mas nós viemos hoje, nessa manhã, refletir no como. Como? Como então ler a lei divina nos processos da natureza? Como ler a lei divina que opera em nós? Em nós mesmos? Na nossa dimensão física, opera uma lei divina. Quer ver? Janta 5 vezes e vai deitar. Eu já tentei isso. Não funcionou. Experimenta. A lei opera na nossa dimensão física. Trabalha e não descansa para você ver. Deixa de dormir. A lei também opera num nível emocional. É preciso estar atento às nossas demandas de sentimento, de emoção, de afeto. Opera também num nível psíquico. Se você não cuidar da sua integridade psíquica, se você não tomar cuidado com o que lê, com o que escuta, com o que vê e com o que focaliza, assim diz André Luiz, você poderá mergulhar nos defeitos dos outros, mas cuidado, porque se você não tiver estrutura espiritual para examinar o defeito do outro, você irá ao encontro do defeito dele e ficará com ele, porque não terá condições de voltar e auxiliar sem se mesclar com o outro. Você poderá examinar cada pedrinha do caminho, mas cuidado, porque se você não tiver estrutura suficiente, é possível que não mais você enxergue a estrada, é possível que não mais você enxergue o céu, a paisagem, e só veja pedras.
Por isso, Casimiro Cunha, pelas mãos de Chico, irá escrever uma frase preciosa: não deite limão nos olhos. Não permita que seu olhar seja azedo. E André Luiz finaliza então, oferecendo-nos um recurso para a nossa estrutura psíquica. Focaliza o bem. Focaliza o lado bom do outro. Focaliza a virtude, porque aí o amor virá ao seu encontro. É sintonia. Virá ao seu encontro e será a tua fortaleza, porque acredite, nenhum de nós aqui possui estrutura psíquica para vencer todo o mal da terra. Nenhum de nós. Não avoque essa responsabilidade para você. Aliás, eu acredito, mas aí já é, como diz Sandra Borba, by Haroldo, que nós não temos recurso nem para focalizar o nosso próprio mal. Nem o nosso próprio mal. E digo isso com base no testemunho de amigos como o Alberto Almeida, que trabalham no consultório, utilizando em alguns casos a técnica da regressão, e certa vez ele me disse: quando a pessoa não dá conta, ela não lembra. Por quê? Porque não dá conta. Se nós não temos os recursos para enfrentar nem mesmo o mal que se esconde em nós, por que estabelecemos uma cruzada contra o mal no mundo? Então, respeitar esses limites psíquicos, mas a lei também opera na nossa dimensão espiritual. Nenhum de nós consegue permanecer desconectado da pátria espiritual. Desconectar-se da nossa dimensão espiritual, em breve, nos leva para os vícios de toda a natureza. Porque nós temos sede de transcendência. E ninguém consegue levar uma encarnação até o fim sem trazer transcendência para a sua vida. Essa transcendência pode ser incorporada de várias maneiras. Desde a beata que faz o terço, até o médium que incorpora na reunião mediúnica. Mas nós precisamos de transcendência. Assim, não nos faltam placas indicativas. Todos os conselhos de Deus já estão expostos na sua obra. A natureza está cheia de placas indicando o caminho. O nosso próprio corpo, a nossa própria estrutura, como dissemos, está cheio de placas indicando o que fazer. Acontece que placa indicando o rumo não faz o viajor. O viajor se faz com a viagem, não com a placa. Você não se torna mais sábio porque lê o mapa. Você só se torna mais sábio quando fez o percurso. Quando caminhou. Quando fez o percurso. Então, como? Nem dormi essa noite. Emmanuel, capítulo 33 do livro Palavras de Vida Eterna. Comentando o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26.
Quando Jesus diz aos presentes: a Deus tudo é possível. A Deus tudo é possível. Então, eu tenho algumas perguntinhas. Se a Deus tudo é possível, por que Ele não fez ainda? Se tudo é possível para Deus, por que eu estou assim? Se a Deus tudo é possível, por que Ele não vem e resolve? Deus é o Todo-Poderoso da criação. Então eu vou falar uma coisa aqui que eu não tenho certeza, mas eu desconfio que o problema não é poder. Vamos raciocinar juntos. A cozinheira pode colocar o bolo no forno e tirar 10 segundos depois? Pode? Pode? Pode, claro. Pode fazer o que ela quiser. Ué. Ela pode fazer o bolo, colocar na forma e jogar fora? Pode? Pode, pode. Tem alguma incapacidade? Não. Ela pode? Pode. Você quer o bolo? Bom, se você quer o bolo, deve colocar o bolo no forno e tirar 10 segundos depois? Não. Então o problema é entre luz e trevas, o problema é entre bem e mal, não é de poder. Porque se fosse de poder, Deus resolveria em 1 segundo. Você acha que o problema político do Brasil é um problema de poder de Deus? Se fosse, Ele resolvia em milésimos de segundo. Então aqui nós estamos encaminhando para um paradoxo. O paradoxo do bem. E eu espero que você saia daqui perplexo. Se você não sair daqui hoje perplexo, a minha palestra não valeu de nada. Porque, como diz homenageando a Sandrinha, o rabino Steinsaltz, a coisa pior que pode acontecer com alguém que crê em Deus é não mais se surpreender com Ele. Deus possui uma infinita capacidade de nos surpreender, de nos deixar perplexo, ou, traduzindo, de ficar com o queixo caído. Porque se você entender tudo que Deus está fazendo, eu acho que você é Deus. Não pode uma inteligência limitada entender tudo que a inteligência ilimitada faz. Não tem como. É aí que está o surpreendente. É surpreendente o Cristo planetário escolher um pescador titubeante, bravo, descontrolado dos nervos, machista,
para ser o líder do colégio apostólico, Simão Pedro. E que negou 3 vezes. É surpreendente. É surpreendente. É muito surpreendente. É surpreendente o maior palestrante do cristianismo, o maior divulgador do cristianismo ser o maior perseguidor, o primeiro deles, o mais feroz, o mais inteligente dos perseguidores que o cristianismo já teve. Se você não se surpreendeu com isso, talvez você não tenha entendido a história. A ação divina passa por caminhos que nos deixam absolutamente perplexos. É surpreendente que a maior lição de autossuperação, diz Emmanuel, maior do que Paulo. Emmanuel diz que a superação dela foi maior que a de Paulo. É surpreendente que maior história de superação, de autossuperação, de vencer os vícios e de entregar-se ao amor, seja de uma prostituta. Ou, se você acha que a palavra está muito forte, de uma cortesã. De uma cortesã. É com uma cortesã que Jesus conversa sobre as mais altas expressões de amor. Está lá no Boa Nova. E não há algo mais perplexo, mais surpreendente do que Jesus saber que um dos traidores fazia parte do colégio apostólico e ele não expulsou. Bom, agora nós temos condições de repetir com Paulo: o amor do Cristo nos constrange. A Deus tudo é possível, cita Emmanuel. E paradoxalmente, o título do capítulo se chama Acalma-te. Portanto, eu vim hoje falar apenas uma coisa. Você quer cumprir a lei divina que está na sua consciência e na natureza? Você quer conhecer, compreender, amar e cumprir? Acalma-te. Não, não é brincadeira. É sério. Acalma-te. Eu vou dizer por quê. Aliás, eu não. Eu vou só ler. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Porque o Evangelho nos ensina a espera proativa. Cristão não espera sentado nem deitado. Cristão espera no seu posto de trabalho, trabalhando. Isso nos lembra o caso do senhor bem velhinho que chegou para o Chico. Chico, eu estou parando, irmão, eu vou parar. Meu problema de coração é grave. E o médico falou que a minha vida está por um fio. Eu preciso parar. E o Chico falou assim: meu irmão, o doutor Bezerra está aqui do lado e ele está te dizendo que quanto mais a gente trabalha, mais o fio engrossa. É claro que o doutor Bezerra de Menezes não se referia ao trabalho físico,
que levaria ele a um infarto, não é isso. Mas se referia à permanência dele no trabalho espiritual, que o manteria conectado. Então, acalma-te e espera. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. Deus não se exprime com segurança se você não estiver sereno. Por quê? Porque a nossa agitação, o nosso desespero, a nossa precipitação interfere na ação do Supremo Senhor. Deus já está agindo e possivelmente você está atrapalhando. Por falta de serenidade. Não perturbe com a sua precipitação. O ansioso é um elefante num jardim. Serenidade. Porque Deus só se exprime com segurança absoluta. Por quê? Porque Ele não erra. Deus é preciso, é de uma precisão absoluta. Isso significa? Significa que tem que esperar o forno fazer o trabalho com o bolo. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. Olha para uma plantação, olha aqui no Mato Grosso, olha para uma plantação. Toda plantação é uma faixa de forças tranquilas. Mas não se iluda, está tudo em movimento. Tanto está em movimento que ontem, qual era a palavra que estava na sua camiseta? E hoje? Floresça. Toda plantação opera serena e tranquila. E o agricultor planta hoje, e daí um tempo, colhe um fruto maduro, no ponto. Quem disse que produzir no bem é estar agitado e intranquilo? Movimentação não é trabalho, diz Emmanuel no Pensamento e Vida. As regiões inferiores do mundo espiritual estão cheios de pessoas agitadas. Mas aquilo não é trabalho, é perturbação mesmo. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Eu entrava aqui no local do evento e fiquei paralisado quando vi aquele ipê amarelo. Paralisado. Fiquei em choque. Vai para Sorriso que está cheio na estrada. Tá? Então eu vou.
Você olha para o IP, mas acredite, toda aquela formosura é fruto de 1 ano de trabalho daquela árvore maravilhosa e generosa. Porque as flores vão cair e ela voltará a trabalhar em silêncio, serena, em paz. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Obra divina. Atender à obra divina. O que nos remete para o meu dever, a minha cota, a minha função, o meu posto de trabalho. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se você fica ansioso, nervoso, desesperado, sem confiança, você não percebe o plano de Deus que se revela pouco a pouco. Deus não dá um plano todo. O plano divino a nosso respeito se revela pouco a pouco. Pouco a pouco. Isso nós aprendemos no Paulo Estevão. Paulo, Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus podia pegar uma lista. Bom, inicialmente são 22 epístolas. 4 cartas aos Coríntios, 1 aos Romanos, 3 aos Tessalonicenses, algumas vão se perder, você também terá que ficar no deserto, e aí você vai encontrar Áquila e Prisca, você vai ter uma decepção em Atenas. Foi isso? Não. Não. Como que Deus manifesta seu plano? Aos poucos. Então, Senhor, o que queres que eu faça? Agora, Paulo, você vai entrar na cidade. E entra na cidade. Entra na cidade. Não. Com exasperação, nós não assimilamos o plano de Deus. Assimilamos, porque Ele está jorrando sobre nós. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. E aqui nós estamos começando a caminhar para o paradoxo. Deus é o Todo-Poderoso. Deus é o supremo poder da criação. Mas Ele não grita. Deus não grita. Não grita. Essa lição está na história do profeta Elias. Elias cometeu um equívoco, fruto do fanatismo religioso. Cortou a cabeça de todos os sacerdotes da esposa do rei. Naturalmente, foi jurado de morte. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Ainda que os seus propósitos sejam religiosos. Ainda que as suas intenções sejam a doutrina espírita, se você ferir, você será ferido. Ele então se viu perseguido e fugiu. Ficou sentado debaixo de uma árvore, veio um anjo trazer comida, mas ele estava emburrado, não quis comer.
E aí o anjo disse que Deus queria falar com ele. E ele foi então para um deserto. Entrou numa caverna e ficou esperando Deus. E aí deu um relâmpago, começou a dar uns trovões e relâmpagos. Ele falou: agora é Deus, saiu. Não era Deus. Ele entrou de novo na caverna. E aí começou uma ventania que derrubava as árvores, aquele barulho, e o vento assoviando. Ele falou: agora é Deus. Saiu. Não era Deus. E caiu uma tempestade forte. Ele falou: é Deus por quê? Porque no nosso imaginário, Deus vem com poder, e com poder de esmagar, com poder de apontar o dedo, com poder de humilhar e falar quais são os defeitos de todo mundo e machucar. Aí veio uma brisa suave e o Elias saiu mais para tomar um ar do que propriamente. Já havia desistido. E o texto altamente simbólico diz assim: e Deus estava na brisa. Porque a delicadeza, a caridade e a sutileza representam os maiores poderes do universo. O que a violência tenta fazer em 100 anos, o amor e a gentileza fazem em 5 segundos. Deus não grita. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Conserva-te confiante, embora a preço de sacrifício. Porque acredite, essa árvore maravilhosa, o nosso exemplo, não se encheu de flores sem dar um alto testemunho de sacrifício. Não se produz o bem sem testemunho. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Porque esse é o problema de cumprir a lei divina. Você começa a cumprir e encontra corações envenenados que destilam irritação, desgosto, medo e fel. Às vezes esses corações estão dentro da sua própria família. Às vezes estão no seu ambiente de trabalho. Às vezes estão ao seu lado, na mesma instituição espírita. Ainda assim, ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te. Aquieta.